É um filme feito por espíritas e um pouco diferente do que nós temos visto por aí, né? Ele vai pegar uma realidade do nosso cotidiano e vai trabalhar a lei de causa e efeito. E mostra também o caráter ecumênico, né, da doutrina espírita. Porque tem uma passagem onde tem um padre, um espírita e um pastor que vão conversar com essa pessoa para orientá-lo. Então é muito interessante o lançamento do dia 3, por que eu aviso? Porque ele fica mais tempo se nas primeiras semanas tiver uma boa assistência, né? Lamentavelmente, o que manda é o capital. Temos dois irmãos aqui, um casal, que estão na nossa presbítera da primeira vez. Ah, tá ótimo. Sejam bem-vindos. Estão dentro da presbítera há muitos anos. Ótimo. Há muitas encarnações, para falar a verdade. Na realidade, nós não fazemos palestras, né? Nós trazemos um tema para discussão, então eu considero como um estudo. E sempre falando que tem aqui os encarnados e os desencarnados em maior número. E de repente vem uma ideia assim na cabeça, as pessoas têm vergonha de perguntar. Não tem isso não, podem perguntar. Se eu não souber, eu falo, deixa para a próxima, eu explico, senão a gente vai tratando dentro do assunto. Então, o trabalho de hoje é esse aqui, vamos ver. É a filha de Jairo. Eu vou colocar o texto evangélico, como sempre, para a gente ler, trabalhar. Alguém quer ler? Texto evangélico. Depois de Jesus atravessar novamente para o outro lado, no barco, aqui da isso já Tá. Então eu vou... Reuniu-se uma turba numerosa sobre ele. Ele estava junto ao mar. E chegou um dos chefes da sinagoga, de nome Jairo. Assim que o viu, prosternou-se junto aos pés dele. E roga-lhe muito, dizendo: minha filhinha está nas últimas. Vem, para que imponhas as mãos nela, para que seja salva e viva. Enquanto ele ainda falava, vieram alguns da parte do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Jesus, ouvindo de relance as palavras que falavam, diz ao chefe da sinagoga: não temas, apenas crê. E não permitiu a ninguém seguir junto com ele, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Chegando à casa do chefe da sinagoga, contempla o tumulto e muitas pessoas chorando e gritando. Após entrar, diz-lhes: por que estáis alvoroçados e chorais? A criancinha não morreu, mas dorme. E zombavam dele. Ele, porém, fazendo todos saírem, tomou consigo o pai e a mãe da criancinha e os que com ele estavam, e ingressa onde estava a criancinha. E agarrando a mão da criancinha, diz: Talita cumi, que traduzido é mocinha, eu te digo, levanta-te. E imediatamente a mocinha se levantou e andava, pois estava com 12 anos. E extasiaram-se com grande êxtase, e ordenou-lhe veementemente que ninguém soubesse disso, e disse para dar-lhe algo de comer. Ok? Alguma coisa no texto chamou a atenção? Tem alguma coisa aí que a gente faz na casa espírita? Impor as mãos. Impor as mãos. Tiago e João, irmão. Hã? Chamou Pedro, Tiago. Chamou Pedro, Tiago e João. Tá? O que mais? Alguma coisa assim que tenha dado esse destaque para vocês? Não temas, apenas crê. Sim. Mandou todo mundo embora, ficou só com os pais lá e os que ele levou com ele. Isso quem narrou para nós é Mateus, no capítulo 9, versículos 18 a 19, 23 a 26. Jesus estava pregando. Em volta dele, um grande número de fiéis, de pessoas, de seguidores, de simpatizantes, aquelas pessoas que estavam recebendo a palavra do Cristo e tendo um conforto espiritual. E naquela época, eram muito mais necessitados do que nós, hoje, aqui dentro. Né? Então a palavra do Cristo, ela tem valor para quem não conhece, porque começa a descobrir uma outra vertente da vida que eles não param para pensar.
Então, Jesus estava lá fazendo essa pregação. E vem o chefe da sinagoga pedir pela filha. Então, eu acho que essa é uma primeira ligação que nós temos com a casa espírita. Quantas vezes nós chegamos à casa espírita e alguém fala assim, leva um papelzinho, bota o nome de fulano, né? Então, quer dizer, já é uma ligação. E esse homem, ele já conhecia Jesus e sabia que Jesus podia resolver o problema dele, ou seja, curar a filha. Então ele vai com humildade, apesar de ser um grande, volto a falar, da sinagoga. Então ele sabia já dos poderes de Jesus. Aquele trabalho que Jesus começou a fazer na Galiléia já estava dando frutos, ou seja, expandindo. E uma outra coisa interessante é isso aqui, ó. Capítulo 9, versículos 18 a 19, depois passa por 23 a 26. Tanto Marcos quanto Lucas também têm a mesma coisa. Por quê? Quando Jesus está fazendo essa pregação e chega o chefe da sinagoga, aparece a mulher que sangrava. Então é justamente nesse intervalo que acontece essa passagem, que ela toca na roupa de Jesus e fica curada. Por isso é que tem esse lapsozinho ali, não é a sequência. E Jesus fala para ele, ó, vamos embora. Então é isso que nós vamos. O que é disso? Tem? Sabe o que alguns capítulos tem isso, tem 2 ou 3 versículos, aí pula. Pula, é o caso desse aqui. O intervalo é quando ele entra com outra ação. Isso. Como não é o caso do nosso estudo, nós pegamos a parte primeira, botamos a segunda para trabalhar o nosso tema de hoje. Então vamos lá. Depois de Jesus atravessar novamente para o outro lado, no barco, reuniu-se uma turba numerosa sobre ele e ele estava junto ao mar. Marcos diz para nós que ele estava dentro do barco e o povo na beira, vamos falar assim, da praia, do lago. E uma coisa, não é mar, como nós entendemos, é o lago de Genezaré, né? Mar da Galileia, que era muito grande, eles chamavam de mar, uma referência ao mar Mediterrâneo, ou mar de Tiberíades. Tem esses 3 nomes, mas é o mesmo lugar. E Jesus estava fazendo essa pregação. Chega um dos chefes da sinagoga, de nome Jairo, assim que o viu, posternou-se junto aos pés dele. Então a primeira coisa que chama a atenção da gente é chefe. Então era uma pessoa importante. E os evangelistas dão o nome dele. Então ele era uma pessoa importante e conhecida naquele lugar. Ele era uma pessoa respeitável. Ele era um líder do judaísmo. Então ele tinha uma certa projeção naquela sociedade. Então ele vai à procura de Jesus. Então, simbolicamente representa assim, ó, é ele mesmo que nós temos que ouvir. Porque ele, como chefe, representando a sinagoga de lá, vai procurar Jesus, está mostrando para os outros que ele é a pessoa a ser desconfida, né? Então, isso é um destaque que eles dão. A outra coisa, assim que o viu. Quando a gente fala assim que o viu, o que veio? Ele olhou para Jesus. O que aconteceu? Reconheceu. Hã? Reconheceu que era Reconheceu que era Jesus. Ele sabia lá que era Jesus. Mas naquele momento que ele vai com aquela ânsia, com aquela vontade, né, de procurar Jesus, que ele viu materialmente. Então ele criou uma ponte, uma sintonia com Jesus, que facilitaria o objetivo dele, ou seja, a cura da filha. Então ele viu, Jesus estava lá, mas não é ver, não, ele fez a ligação psíquica com Jesus para poder obter o êxito da cura da filha. Por isso é que Jesus chama a atenção dele na frente,
crer, apenas creia, não ligue para o que o povão está falando. Ou seja, para ele não baixar essa vibração, né? Então, nesse sentido, de que assim que o viu. Aí tem uma coisa interessante. Naquela época ele viveu com Jesus e ele viu Jesus. E hoje? Como estamos vendo Jesus? Isso é uma coisa que a gente tem que se perguntar a toda hora. Fernando, eu acredito que a maioria das pessoas ainda vejam Jesus crucificado, né? Não conseguiu ainda. Sim, mas crucificado por quê, né? Ele não era até o ano 1000 crucificado. Mas aí um camarada pintou e as pessoas choraram. Aí deu marketing, né? Deu marketing. Então, bota o homem na cruz de novo. E aí veio. Mas nós hoje já sabemos, né, que a cruz era a forma de castigo para as piores pessoas, né, daquela época, que era imposta pelos romanos. E a cruz marcou isso. Então, para nós cristãos, ainda é um símbolo muito forte. Mas aos poucos a gente está deixando de ver isso. Até mesmo na religião mãe já não se tem isso com fartura como há 50 anos, há 100 anos atrás. Até porque o Papa João XXIII, ele, em 1966, ele falou que não deveria ter mais imagens. Mas a coisa é tão arraigada que a gente ainda precisa de um referencial que ainda não tiveram as imagens. Mas aí, como é que a gente está vendo Jesus hoje? É uma pergunta que a gente tem que fazer, né? Eu posso excluir logo porque eu não vejo Jesus como um milagreiro. A gente tem que excluir isso. Então a gente tem que parar, quando falar em Jesus, em mestre, porque está nos ensinando a todo momento, e como médico. Porque nos cura das nossas enfermidades espirituais, das nossas mazelas, das nossas doenças, que todos nós ainda temos. Se eu preciso reencarnar, é porque eu ainda tenho algum comprometimento com a lei divina. E é Jesus, através dos seus ensinos, que vai me orientar a desvencilhar desses erros e ficar quites com a lei. Então eu tenho que parar sempre pensando, como é que ele vai me ajudar nessa? Como é que ele sairia dessa? Ou seja, realmente trabalhar como modelo e guia, que coisa que nós não fazemos. Então nós temos que ver isso. Sempre perguntar para a gente, o que é que está me ensinando hoje? O que é que ele me traz com isso? É nesse sentido que eu tenho que estar sempre vendo Jesus. E aí eu estou em sintonia o tempo todo com ele. Eu vou receber. Se eu perguntar, eu vou receber. Sempre o amparo para qualquer situação. Mesmo aquela que a gente não quer, mas eu vou ter o conforto. Eu vou ter aquela atenção e o amparo necessário para passar aquele período. Ok? O ensino que ele nos traz aí. Aos pés dele. Quando a gente fala assim, foi aos pés, a gente tem uma imagem de quê? Que a pessoa está se humilhando, né? Mas com Cristo é diferente. Nós estamos indo buscar uma força moral que nós não temos. E essa força moral nós precisamos para passar a nossa vida como Espírito imperfeito. Ela vai nos ajudar na nossa caminhada. Ela vai nos ajudar a entender todos os obstáculos, todas as dificuldades que vierem a aparecer. Então, é nesse sentido que ele foi aos pés. Ou seja, Senhor, me ajude, o que eu tenho que fazer nesse momento? A minha filha está morrendo. Então, o que eu tenho que fazer? Aí Jesus dá a resposta. E roga-lhe muito dizendo, minha filhinha está nas últimas. Vem para que imponhas as mãos nela, para que seja salva e viva. Interessante, né? Pediu
Ou seja, a força moral que ele necessitava, minha filhinha está nas últimas, está morta, estava numa situação que ia para óbito. E ele sabia. Aí ele fala assim, vem para onde? Vem para onde? Para a casa dele. Para a casa dele. Ele fala assim, vem para que imponhas a mão nela, ela está em casa. Isso, materialmente, ele convidou Jesus para ir lá. A gente já sabe que Jesus não recusava convite. A gente sabe disso. Mas tem um simbolismo muito mais forte aí. Oi? Isso, ele não recusava, né? Mas tem um simbolismo muito mais forte aí. É que a criatura está abrindo o seu interior, a sua casa do Espírito, ou seja, o seu corpo, o seu coração, para recebê-lo. Não é o simbolismo só de vir para a minha casa, não. Vem para o meu interior, fique dentro. Encontre morada. Enquanto uma morada. Por quê? Se eu coloco ele dentro do meu interior, eu vou colocar para fora aquilo que ele me ensinou. Não é? Então, quando a gente começa a ler, quando a gente começa a ver e esmiuçar, a gente começa a descobrir todas essas coisas. Vem para que imponhas. Por que impor as mãos? O pai sabia que ela estava perdendo um negócio muito importante chamado fluido vital. E aí ele falou assim, na hora que você se opor as mãos aqui, aquele processo interrompe. Aquele processo vai interromper. Então era nesse sentido que ele estava pedindo, ou seja, ele foi atrás de Jesus, sabendo que Jesus podia resolver, e já deu todo o caminho. Vem para minha casa e põe as mãos para que seja salva. Então ele tinha uma confiança plena que Jesus iria resolver o problema dele. Qual o nome dessa confiança? Fé. Oi? Isso aí, ele sabia, né? Então, é fé. E ele teve a humildade, então ele teve os dois componentes para facilitar todo esse processo. A fé, a certeza, a vontade e a humildade de pedir. Chamar de alguma coisa? Não. Enquanto ele ainda falava, ou seja, já ele falava, vieram alguns da parte da sinagoga dizendo, isso também é muito importante, tua filha morreu, porque ainda incomodas o mestre. Alguns, porque todas aquelas pessoas que faziam parte do ciclo de Jairo, tinham certeza que a filha não iria resistir, e já tinham levado a notícia para ele, ela morreu, para de incomodar. É aquele negócio que a gente vê às vezes, é miúdo. A pessoa está doente, aí vai alguém visitar. Não gostei nada. Não tem? Eram esses alguns aqui. Tua filha morreu, acabou. Não incomodas o mestre. Nesse sentido. Aceita isso. Aceita aí, né? Vamos lá. Incomodar. Oi, mestre, se eram de outra religião, de outra. Oi? Por que se referiram a ele como. Por que ele incomoda os mestres, uma vez que ele era de outra. Não, Jesus era judeu. Ah, não, era judeu. Jesus era judeu, ele cumpria tudo. Botaram uma religião nas costas dele, mas ele não tem religião nenhuma, não. Ok? Tá? Incomodas. Será que Jesus iria se incomodar mesmo com pedidos? Não. Em hipótese alguma, em várias vezes ele fez isso. Era cego, era coxo, era aleijado, era pobre, era leproso, tudo. Pedia e ele estava lá. Então ele nunca se incomodou com esses pedidos. Então nada disso incomoda Jesus. Por isso que nós temos que
Não temos como fugir disso. E qual é o ensinamento disso aí? Que nós podemos jogar? Desse não me incomode. Ele não faz distinção. Jairo era um homem bem situado naquela sociedade. Então, hoje o que nós chamaríamos, ele seria uma pessoa rica. Então Jesus não faz diferença entre o rico e o pobre. E também era responsável, representante de uma religião. A sinagoga A representava. sinagoga seria uma célula menor do templo naquela região. Tá? Então, olha só. Jesus atende a todos. Rico, pobre, tudo. Basta ter humildade e fé. Jesus socorre os ricos como os pobres, porque para ele o que importa é a condição íntima da criatura, quando pela humildade e pela fé coloca-se em níveis de vibrações favoráveis à realização da cura. Então, quer dizer, para a gente conseguir isso, nós temos que estar com isso, sintonizado. Pedir com humildade e ter certeza que seremos atendidos. Ou mais alguma coisa? Não. Jesus, ouvindo de relance as palavras que falavam, diz ao chefe da sinagoga: não temas, apenas crê. Quer dizer, ele estava atendendo aquele monte de pessoas. A mulher que tinha sangue há 12 anos, estava passando a mão na roupa dele, ficou curada, né? E ele escuta quando falam isso para Jairo. Olha só como deveria ser um tumulto danado naquela época. Turma. A turma, quer dizer, um monte de pessoas. E todo mundo, né? Hoje a gente acha, na hora que estava acontecendo isso, todo mundo querendo ver o seu problema. Nós não somos assim? Éramos nós com outra roupa lá. Mas a gente quer resolver primeiro o nosso problema, para depois pensar nos outros. Né? Então Jesus já fala assim para ele: ó, é aqui. Falavam. São aquelas pessoas que tentam jogar para baixo, que tentam tirar a nossa fé, que tentam tirar a nossa concentração, que tentam nos desviar de algo que nós estamos fazendo para o nosso crescimento. Então quando Jesus escuta isso, ele fala para o chefe da sinagoga: não temas. Ou seja, não deixe a sua vibração baixar, não saia desse patamar vibratório que você se encontra. Apenas crê. Que crença seria essa? Confiança, esperança, talvez. Quando Jesus fala assim para ele: apenas crê. O que Jesus está falando para ele assim? Ó, para curar a sua... Oi? Acredito. Acredite, para curar a sua filha, eu preciso de você. Eu preciso da sua vontade. Eu preciso da sua fé. Porque ele era um doador. Tinha doador melhor do que ele? Não teve, nunca apareceu nesse mundo um doador melhor do que Jesus. Saía dele assim o fluido. Agora, nós é que temos que estar em condições de receber. E ele sabia que tinha que ter a vontade, a fé. Então por isso que ele fala assim: ó, não temas. Ou seja, Jairo, fica na tua vibração aí, empolgadíssimo, que quando a gente chegar nós vamos resolver o problema, né? E aquelas pessoas jogando para baixo. Então era nesse sentido que ele estava falando. Porque Jesus, o maior doador que nós tivemos aqui e temos aqui, Até hoje. a fé de Jairo estava tudo armadinho. Não podia ser diferente. Não podia fugir do traçado. Agora ele ensinando, para não deixe a sua fé vacilar. Não tire a sua atenção desse objetivo, desse foco. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, aqui tem um S a mais, fazendo o coração repousar numa constante de realização divina da personalidade. Isso está lá no Consolador, na questão 350.
para a gente. Tá lá, ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus. Isso é ter fé. E nós, geralmente, fraquejamos nessas horas. Principalmente quando a gente tem um obstáculo. É interessante, Fernando, porque a lição foi mais para o próprio pai do que para a filha. Porque o pai, ele era o chefe da sinagoga. Então ele merecia vamos dizer assim, um ensinamento mais profundo para que ele depois pudesse ser divulgador. Multiplicador, né? Entendeu? Ele não estava caracterizado como um seguidor direto de Cristo, mas ele conviveu, ele vivenciou, ele experimentou, ele viu o que Cristo fazia. Então as palavras de Cristo para ele, depois ele automaticamente ele iria reproduzi-las. O que Jesus está falando? Ter fé. Porque o Deus é o mesmo. E Cristo sempre falou isso para nós. Então ele falou, ter fé em Deus, acima de tudo, do reino de Deus, do reino de céus, que ele veio pregar. Então ele estava fazendo uma diferença de posicionamento para nós. E não permitiu a ninguém seguir junto com ele, senão Pedro, Tiago, João, o irmão de Tiago. Será por quê? Eles estavam preparados. Não estavam preparados. Médios? Os outros não estavam preparados. Eles que estavam preparados para ajudar a tomar. Médios doadores. Médios doadores. Médios. Então vamos lá, vamos devagar aqui. Ninguém. Porque quando você está numa situação dessa, as pessoas começam a quebrar a faixa, porque você cria uma ambiência psíquica. E aquelas pessoas que começam a duvidar, que começam a não acreditar no que vai acontecer, quebra essa influência. Então ele fala assim, esses aqui estão fora. E olha que tinha da gente. Vão só esses aqui. Pedro, Tiago e João. Esse João é o João evangelista, irmão desse Tiago aqui. Os apóstolos, porque eles eram médios de efeitos físicos. Eles eram doadores de ectoplasma. Ok? E além disso, todos esses três aqui, quando Cristo partiu, tiveram trabalhos específicos. Então eles tinham que vivenciar tudo junto com Jesus, para poder depois divulgar, sendo que esse nem sabia que ia escrever um evangelho. Não? Nem ele sabia que ia escrever o evangelho naquele momento. Para nós, na casa espírita, às vezes chega uma pessoa e de repente começa a passar mal. Então essa pessoa tem que ser retirada do ambiente para poder ter o primeiro socorro. Então olha o ensinamento que Jesus estava dando para nós. Não quero ninguém junto. Então é um ensinamento que nós hoje adotamos dentro da casa espírita. Vamos lá. Chegando à casa do chefe da sinagoga, contempla o tumulto e muitas pessoas chorando e gritando. Chegando, ou seja, ele ainda não tinha entrado. Aí quando ele chega, ele vê aquele tumulto. Qual o objetivo dele? Ele estava analisando a situação para ver como iria resolver o problema. Então ele peraí, deixa eu tomar conta dessa, eu não trouxe ninguém de lá, a não ser esses três. Tem o pai e a mãe, e esse povo todo aqui dentro. Como é que eu vou fazer para resolver isso? Então ele já estava analisando a situação. E se ele já está vendo lá dentro, a menina já quase se desprendeu. Não, já estava morta. Para ele já estava morta, que tinham ido avisar, né? Para aquele povo todo, né? De plantão, aquele povo de plantão, ela tinha morrido. Aí Jesus está chegando lá. Aí ele vê esse tumulto, ele para, analisa e fala assim, olha, calma, não é bem assim, vamos resolver isso. Vê pessoas chorando e gritando. Naquela época, as pessoas morriam 3 horas no máximo, já estavam enterradas. Isso era o quadro deles, era a praxe entre eles. E eles também contratavam flautistas e capideiras, aquelas mulheres, para chorar. Como era filha de Jairo, chefe da sinagoga, tinha muito mais capideiros
choro tinha mais consideração com o morto. Então tu imagina o tumulto, aquele ambiente, cantando, chorando, música, uma confusão danada. Jesus chega ali, analisa aquilo. Após entrar, aí ele entra. Diz: por que estáis alvoroçados e chorais? Ele pergunta. A criancinha não morreu, mas dorme. Então ele viu que aquele tumulto todo era porque a menina tinha morrido. Aí o que ele fala? Ó, ela dorme. Ou seja, com isso mudou o ambiente. Já pararam para escutar. Alguns já pararam para escutar, né? Então ele entrou, sentiu esse problema, ou seja, ele sentiu essa psicosfera. Então falou isso. Não morreu. Mas o que aconteceu com ela, então? Para todos eles, ela tinha morrido. Jesus diz que ela não morreu, dorme. O que é isso? O que foi isso? Coma, né? Então hoje a doutrina espírita coloca para a gente que esse aí foi um caso de letargia. Então vamos ver o que é isso. Na letargia, o corpo não está morto, porquanto há funções que continuam a executar-se. Sua vitalidade se encontra em estado latente, como na crisálida, porém não aniquilada. Ora, enquanto o corpo vive, o espírito se acha ligado, em se rompendo por efeito da morte real e pela desagregação dos órgãos, os laços que prendem um ao outro, integral se torna a separação, e o espírito não volta mais ao sonho envoltório. Desde que um homem aparentemente morto volve à vida, é que não era completa a morte. Isso está lá na questão do Livro dos Espíritos, 423. Ou seja, não é o espírito que vai embora. É quando o corpo deixa de ter condições, expulsa o espírito. Então, né? Quando eu morrer, não é o meu espírito que está quando esse corpo está velho, não. É o meu corpo que não tem mais condições de segurar o espírito. Tá? Na letargia, a suspensão das forças vitais é geral e dá ao corpo todas as aparências da morte. Tem casos de letargia que chega até cheirar a decomposição, tá? Mas ainda não está morto, está lá. E zombavam dele. Por que zombavam dele? Porque ele falou que a garota dormia. Então começaram a zombar. Ele, porém, fazendo todo e sair, tomou consigo o pai e a mãe da criancinha e os que com ele estavam e ingressam onde estava a criancinha. Zombavam. 2000 anos que ele teve entre nós. Ainda tem gente que zomba? Sim. Muitos. Todos que ainda não acordaram, ainda estão na letargia espiritual, zombam. Não acreditam. Acham que é invenção. Mas todos irão acordar. Ok? E agarrando a mão da criancinha diz: Talita cumi, que traduzido é: mocinha, eu te digo, levanta-te. Então aí acontece uma coisa bem interessante. O que aconteceu? Ele não impôs a mão, ele segura a mão da criancinha. Tá? Então a gente não conseguiu ainda vislumbrar o porquê desse procedimento. Talvez para impressionar não aos apóstolos, mas aos pais. Se ele chegasse lá e falasse para ela, levanta, como ele fez com Lázaro, que já estava enterrado, Lázaro levantou. Então, nós ainda não conseguimos perceber o porquê dele pegar na mão. Porque seria uma criança? Naquela idade, ela, com 12 anos, que o texto ressalta, ela já seria considerada uma adulta. Tá? Naquele momento, nós chamamos uma criança por isso. Talvez seja isso. Nós não sabemos ainda, nós não conseguimos ver a profundidade desse gesto. Mas que tem um significado para nós, tem. Nós ainda não conseguimos entender o porquê. Né? Então vamos lá, vamos por parte agora. O que foi? Magnetismo.
Magnetismo. Então Jesus não precisava segurar a mão. Ele não precisava tocar em ninguém, porque saía dele essa energia de recomposição. Tá? Então aí vem uma pergunta para nós. Será que quando uma pessoa está nessa situação de fraqueza, deficiente, perdendo fluido vital, seu corpo é energético, ele pode, através de um mecanismo, voltar a viver? Então vamos lá. Por meio de cuidados dispensados a tempo, pode reatar-se laços prestes a se desfazer e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido? Era o caso dessa menina. Ela iria morrer se não fosse socorrida, né? E aí, olha o que vem para a gente. Sem dúvida, e todos os dias tende a prova disso. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então, é isso que Jesus fez. Ele transferiu para ela, nós não sabemos se foi dele direto ou se foi dos médios, né? E ela começou a se recuperar. Então, é esse processo que a doutrina espírita explica para a gente. Isso está lá na questão do Livro dos Espíritos 424. E aí, nós podemos falar que isso foi um passe. Ou seja, foi uma força vital, uma força psíquica, uma força espiritual que regenerou, recompôs o corpo etérico dela, o corpo bioenergético dela, para que ela voltasse a ter o ânimo que ela tinha antes. E aí, o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Por isso é que eu falei que nós ainda temos dificuldades de não entender o porquê dele pegar a mão, mostrando tal uma ternura. Nós não sabemos ainda o motivo. Isso aqui está, no Consolador, questão 99, que Emmanuel diz para a gente. Na realidade, é o passe que foi dado. Tem mais alguma coisa? O Gavan nos dá uma conotação de uma coisa diferente, porque ele não falou que ele pegou a mão da criança, ele agarrou. Vai pegar, é mais forte. Tá agarrando a mão da criança. Talvez seja para dar uma... Pode ter sido isso. É uma leitura. É uma leitura bem plausível, né? Que ela já estava bem fraquinha. Foi como se fosse assim, guardando as devidas proporções, hein? Quando o carro está baixa a bateria, a gente tem que dar mais ou menos, né? Foi mais ou menos que Jesus jogou o fluido para ela pegando a mão. Pode ser. É uma leitura que não tinha me ocorrido. Perfeito. Né? Então passa essa transmissão. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Está lá no Livro dos Espíritos, na questão 70. Então nós transferimos, o fluido vital através do passe. Então, qual a lição para nós? Só devemos tomar passe realmente quando estamos necessitados. Não estou sentindo nada, estou bem, não preciso do passe, porque nós estamos gastando fluido vital de um, possivelmente de dois. Então, um desencarnado e um encarnado que estão trabalhando, e ali se a gente não necessita. Fala. Muito bom. Como é que fica o ambiente na casa espírita durante o processo do passe? Está todo preparado, até onde a gente parte sabe. física. Não, por exemplo, agora, aqui nós estamos conversando, né? Eles estão trabalhando, já estão atendendo a gente, nós já estamos sendo socorridos. Uns estão dando fluido que estão levando para um outro lugar, que nós não sabemos, para atender alguém também. Não é porque a gente acha ser espíritos e espíritas que eles só vão atender espíritas. Não existe diferença, para eles são todos irmãos. Então eles podem estar tirando as nossas energias aqui e levando para dar para alguém que está necessitado, porque eles sabem nessa área toda. Então esse ambiente aqui da casa espírita para trabalho é totalmente
preparado. E a questão da acústica? Também, a acústica, a gente tem informações que, como ele, do lado de lá tem muitos que zombam ainda, né? Bastante, até um número muito maior do que do lado de cá, eles colocam, né, alto-falantes distribuindo esse som, para que eles escutem, despertem da letargia, acordem para as verdades espirituais. Porque presta atenção, é muito grande o número de pessoas que desencarnam, morrem, vão para o plano espiritual e não sabem que morreram. Continuam fazendo as mesmas coisas. Então nós temos que trabalhar sempre a imortalidade, para que essas pessoas possam acordar e começar a ser tratadas. Porque enquanto não tiver esse choque, eles não conseguem. Imediatamente a moça se levantou e andava, pois estava com 12 anos, e extasiaram-se todo com grande êxtase. Ou seja, tanto o pai quanto a mãe ficaram extremamente felizes. E ele chama a atenção, 12 anos, que naquela sociedade ela já poderia contrair matrimônio, já poderia levar uma vida normal. Então por isso que o evangelista destacou essa maioridade dela, tá? Imediatamente a moça se lembrou, né? Tem mais alguma coisa? Ah, por que a menina foi curada? Pois é, você vai entrar na questão da programação reencarnatória que gerou um ponto de interrogação imenso na minha cabeça. Qual foi? Ela mereceu. Por que ela foi curada? Porque a pergunta é a seguinte, nem todo mundo daquela época foi curado por Jesus. Porque merecia. Porque ela iria desencarnar, esse é o ponto pacífico. Entendeu? Ela ia desencarnar. Ela ia desencarnar por um motivo qualquer. Lógico que essa garota, nós não podemos esquecer que essa garota fazia parte do planejamento maior da vida de Jesus. Já estava escrito que ela iria ter que aparecer na vida de Jesus. Bom, mas quantos estavam doentes? O vale dos leprosos lá. Mas por que ela foi curada? Ela foi curada porque foi uma maneira, Motivo de se preocupar. de se mostrar, o povo acreditar e o pai dela seguir os preceitos de Jesus e ser um. É a posição do pai. A posição do pai ajudou. Bom, até porque aquela sociedade era. Não vou falar machista não, né? Patriarcal. Então não é melhor, patriarcal. Então o pai, né? Notaram que não foi a mãe? Em outras passagens vai a mãe, mas nessa foi o pai, porque o pai é uma pessoa importante. Mas o que para ela ser curada, ela ficou quites com a lei divina. Ela tinha algum débito anterior que ela tinha violado a lei. Naquela reencarnação, como Talita, o débito dela zerou para aquele problema. Foi por isso que ela conseguiu ser curada por Jesus. Tá? Então isso é questão de mérito, é causa e efeito. Então a causa tinha cessado e o efeito foi a saúde manifestada no corpo, porque na realidade quem fica curado é o espírito. Olha o filme aí. Olha o filme. Mas essa colocação que ela fez é muito pertinente. Sem dúvida, toda essa Não teve esse sentido de divulgar. também, lógico que teve esse sentido de divulgar. Olha só, aí imediatamente olha só, olha como Jesus era, hein? Olha como Jesus era. Já cheio de gente chorando atrás. E ordenou-lhe veementemente que ninguém soubesse disso. Ou seja, Pedro, Tiago, João, Jairo, a esposa dele, Jesus e a menina. Mas aí a multidão não ficou sabendo de nada. Não, a multidão estava fora. Essa é a minha resposta. Certo? Aí ele falou assim, olha, não diz para ninguém o que aconteceu aqui. Aí os flautistas e as cabideiras. Ele estava ensinando primeiro que ali, a todos terem humildade. Mas aquele pessoal que estava gritando, chorando, que faziam aquilo como profissão, sabiam que a garota tinha morrido. Daqui a pouco a garota aparece leve. Oh, Jesus curou, salvou. Porque naquele momento ele pedia que todos fossem discretos, porque ele estava começando a tarefa dele e ele já não podia ser perseguido, ele tinha que estabelecer todo o plano dele, porque depois era outra história, né? Então era nesse sentido, e ele fala assim, ó, dar-lhe algo de comer.
energético, ele começa a enfraquecer. E isso pode levar à morte, à desencarnação. E através da alimentação, nós vamos repondo o fluido vital para o corpo energético e esse passa para o corpo físico. Ela tinha levado ali uma carga de fluido vital de Jesus, dos apóstolos. Nós não sabemos bem, o texto não diz, mas a gente deduz que tenha sido dos apóstolos. Ficou boazinha. A idade começa a garota para que ela possa entrar no processo, o próprio organismo dela, os órgãos, produzirem esse fluido vital. Porque o fluido vital se esgota, como nós vimos. Tá? E quando ele se esgota muito depressa, pode levar à morte. Então é nesse sentido. Comer é dar uma alimentação para que ele pudesse. E além da comida, sol, ar puro, água, tudo isso repõe o nosso fluido vital. Às vezes a gente está assim, meio enjoado, que não sabe o que está acontecendo, alguém fala assim, vai tomar um banho. Aí tu... Não acontece com você, não? Vai tomar banho. Pô, é mesmo, despertou. Água, sol, ar puro, isso tudo repõe o nosso fluido vital. Ok? A quantidade de fluido vital se esgota, pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada pela absorção e assimilação de substâncias que o contêm. Então aí, ó, agora vamos ver o que contém. Isso está lá no Livro dos Espíritos, a questão 70. Olha que coisa interessante. Energia solar, água, ar puro, exercícios físicos, alimentação são poderosos energéticos para o duplo etérico e repassa essa força para o corpo físico. Então, se eu viver equilibradamente, o meu duplo etérico vai estar sempre equilibrado. Mas é só isso é importante? Não, olha só. Não basta restaurar simplesmente o corpo físico. É inadiável o dever de buscarmos a cura espiritual para a vida eterna. O corpo a gente tem que cuidar? Tem. Mas isso aqui é importantíssimo, a cura espiritual. Porque se eu me curar espiritualmente, eu não vou ter mais doenças. Isso é o Dr. Bezerra de Menezes que nos orienta. Tá? Então, corpo físico bonitinho, mas a cura espiritual é que é importante. Já está acabando. Vamos lá, só para a gente fechar. Que conclusão nós chegamos com a filha de Jairo para a nossa vida? Ninguém chegou à conclusão, eu falei 50 minutos e ninguém concluiu nada. Não acredito. Ontem de manhã. Eu me fiz essa pergunta quando eu acabei de estudar. Não mas sobre essa questão da cura. Porque tem isso na cabeça. Que nem todo mundo ficou curado por Jesus. Não. Só que também não se ouve falar que ninguém que chegou a ele não foi curado. E ele nunca prometeu cura. Ele sempre dizia que para mim que eu liberarei, a tua fé te curou. Né? A palavra dele era sempre. Então por quê? Porque aqueles que conseguiam chegar a ele, no meio de toda a turma, já estavam em condição de receber, para que ficassem curados. Sim. E os que a cura física que a gente está falando. E os que efetivamente ficaram curados é porque já estavam em ponto de adquirir a cura moral. Porque muitos outros conseguiram a cura física, mas depois relaxaram e aí voltaram à doença física, porque ainda não estavam nesse ponto da cura moral. Porque aquele que cura moralmente não caiu mais, não teve mais a doença. Por esse ponto você tem razão. Mas quem ele queria que se curasse, não curava. Que eram os doutores da lei, os fariseus, os responsáveis para conduzir a humanidade a Deus. Eles desvirtuaram, Jesus não conseguiu. Era a cura moral. Era a cura moral deles, né? O exemplo que ele queria isso. que eles não obedeceram. Isso aí traz para a gente o seguinte, né? Uma das
parâmetros para não comprometermos o nosso fluido vital. Esse é um outro ensinamento, é que às vezes a gente sai para auxiliar alguém e no transcorrer, no caminho, a gente encontra um outro com situação pior. Nós também devemos atendê-lo. Geralmente a gente, quando sai com uma ideia fixa, não paramos para ver o entorno. Então Jesus, nessa passagem, nos alerta para isso. Ele estava com multidão em volta dele, ele estava fazendo as pregações, possivelmente curando, né? E chega esse pai aflito, ele vai atender ao pai, mas na hora que ele está indo atender, aparece uma mulher com uma situação também difícil e ele atende e não deixou de ir ao objetivo dele. Então, pelo caminho, ele foi distribuindo a bondade dele. Então, esse é um ensinamento que nós temos que refletir um pouquinho. Ok? Alguma colocação? Fala. Me perdoe a recorrência, mas é pertinente. Qual é o comportamento da pessoa durante o período que está aguardando o passe magnético? Primeiro, em oração, principalmente daquele grande esquecido que eu chamo de anjo da guarda, né? Que a gente esquece dele o tempo todo. Já você fazendo uma oração pedindo que ele venha, e ele vem e vai te ajudar. Porque ele foi aquele Espírito que Jesus deu comigo um berço, cuida lá do Luiz Fernando, hein? Não larga ele não. Ele não me larga, mas eu largo ele. Então, na hora que eu vou tomar um passo, eu tenho que pedir, porque ele é que sabe dos meus problemas todos. E quando acontece quando a pessoa se desvia sistematicamente dessa postura? Não, vai se desviar, mas vai chegar um momento que ele vai ter que ser enquadrado. Ele fica o tempo todo de plantão, mas ele não pode interferir em você. Né? Por exemplo, ele sabe, o Luiz Fernando está lá, faz aquele negócio dele, tá legal. Todo lado ele vai, ele começa a fazer uma besteira, eu não faz isso, não faz isso. Mas eu não escuto, ele fica lá do lado, deixando eu ir. Se eu quebrar a cara e chamar por ele, ele volta. Mas sou eu que impeço dele chegar. Sou eu que impeço dele chegar. Não é ele que se nega a estar do meu lado. Então, por exemplo, no momento de passe, né, a gente deve pensar naquelas pessoas que também estão doentes, que necessitam de esclarecimento, antes e durante, em postura de silêncio, de oração. Ou seja, ligando, fazendo a sintonia, levando o seu padrão vibratório para que o tratamento seja melhor. Mas 2 minutos só para contar a história. Alguns anos atrás eu estava lá na Ilha Grande e aconteceu isso. Eu tomei o passe e tem água fluidificada. Aquele dia eu estava necessitando de passe, aquele que você está assim, não sabe o que tem, eu tomei passe. Aí peguei a água e pô. Falei, como assim? Vocês estão tirando essa água da onde? Mas você está mandando do filme? Eu falei, não. A água está amarga. Fulano, experimenta. Aí é que eu lembrei que eu tinha ido tomar o passe por um problema de estômago. Eu falei, não, esquece. Olha a minha falta de fé. Eu estava concentrado, fui atendido e duvidei, cara. Assim, coisa de segundos. Até que a ficha caiu. Opa, desculpa. Foi mal. Aí desculpa. Né? Mas tem essas coisas. Mesmo você, às vezes, estudando, falando, sendo espírita, você escorrega. Ok? Podemos fechar? Mais uma vez,